Fala pessoal, hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários do segmento de papéis com excelente qualidade e que estão com super desconto e podem turbinar os seus investimentos em 2023. Fica no vídeo que hoje vamos analisar tudo o que você precisa saber sobre esses 3 fundos imobiliários. Fala investidor, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João e nesse canal eu falo sobre educação financeira e investimento. Criei esse canal para te ajudar a escolher melhor seus investimentos e vou compartilhar minha trajetória na Bolsa de Valores para você que quer aprender de forma simples e prática a investir. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre 3 fundos imobiliários do segmento de papéis que estão super descontados e podem turbinar os seus investimentos em 2023. Mas primeiro a gente precisa entender o que são fundos imobiliários de papel. A gente separa basicamente os fundos imobiliários em 3 categorias: fundos de tijolos, fundos de fundos e fundos de papel. Os fundos de tijolos, como o próprio nome sugere, são aqueles fundos imobiliários que eles investem em imóveis físicos, como por exemplo lajes corporativas ou galpões logísticos, e esses imóveis físicos geram rendimentos para o fundo. Os fundos de fundos, que também são conhecidos como FOFs, basicamente são fundos imobiliários em que a estratégia principal desses fundos é comprar cotas de outros fundos imobiliários. Então, majoritariamente, os fundos de fundos eles investem em outros fundos imobiliários. Mas isso não quer dizer que esse tipo de fundo imobiliário não possa, por exemplo, investir em imóveis físicos ou até mesmo em CRIs. Por fim, os fundos de papel são aqueles fundos que não possuem imóveis reais, ou seja, não possuem imóveis físicos. Os fundos de papel investem normalmente em cotas de outros fundos imobiliários e investem também em CRIs. Mas o que são CRIs? CRI significa Certificado de Recebível Imobiliário. Um fundo imobiliário que investe em um CRI, basicamente ele está investindo em financiamento imobiliário. Ou seja, quando o fundo imobiliário ele compra um CRI, ele está na verdade emprestando esse dinheiro para financiar algum empreendimento, para um financiamento imobiliário que pode ser de diversos setores, como por exemplo shoppings, pode ser um resort, pode ser um prédio comercial, pode ser um loteamento, pode ser diversas coisas. E os fundos que eu vou te mostrar hoje estão pagando um valor bem interessante, estão pagando mais de 1% ao mês e estão super descontados. Mas antes, investidor, eu queria pedir para você se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo se você gosta do conteúdo sobre fundos imobiliários, ações e bolsa de valores e quer que eu traga mais vídeos como esse aqui para o canal. Então bora pro vídeo. Então pessoal, indo aqui para a tela do meu computador, o primeiro fundo imobiliário do segmento de papéis que eu trouxe hoje é o IRDM11. É um fundo da Iridium. Ele está cotado a R$ 89,00 na data de hoje. Mas se você observar, investidor, nos últimos 5 anos ele chegou a ser cotado a quase R$ 160,00. Esse fundo está pagando um dividend yield atual de 15% ao ano. E podemos observar aqui, investidor, que o valor patrimonial por cota é de R$ 93,04. Mas o fundo está sendo negociado a R$ 89,00, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E a gente pode observar isso também através desse indicador, que é o PVP. Se você não sabe o que é PVP, eu já expliquei em alguns vídeos, mas de forma bem resumida, o PVP é um indicador que ele mede se o ativo está sendo negociado a um valor justo, a um valor abaixo do que ele realmente vale ou a um valor acima do que ele realmente vale. Abaixo de 1, o fundo está descontado. Acima de 1, o fundo está caro, que a gente também fala que está com ágio. E aqui podemos observar que o IRDM ele realmente está descontado, está com um deságio de aproximadamente 4%. Aqui podemos observar, investidor, os dividendos do IRDM11 ao longo do último ano. Observem que o IRDM, pessoal, paga um bom dividendo, mas os últimos 3 anúncios de dividendos vieram um pouco menor, mas isso é devido à carteira do IRDM que majoritariamente é indexada à inflação e nos últimos meses a gente teve uma deflação e por essa razão que esses rendimentos vieram menores. Mas isso logo deve reverter, pessoal, e o IRDM volta a pagar esses excelentes proventos. Podemos observar aqui que o administrador desse fundo é o BTG Pactual. Indo aqui para o relatório do fundo, pessoal, do IRDM11, podemos observar mais uma vez aqui os rendimentos mensais desde outubro de 2022 até novembro de 2021. Perceba que na maioria dos meses o IRDM pagou acima de 1% ao mês. E aqui podemos observar, pessoal, a carteira de investimentos do IRDM11. Majoritariamente esse fundo investe em certificados de recebíveis imobiliários e você pode notar que é uma carteira extremamente diversificada e a maioria desses CRIs são indexados, como vocês podem ver aqui, ao IPCA. Aqui podemos observar que o IRDM11 ele também investe em alguns fundos imobiliários, ou seja, ele também tem parte da sua carteira alocada em cotas de outros fundos imobiliários, e isso é bom porque faz com que o fundo receba esses rendimentos
recorrentes todos os meses. Analisando a distribuição da carteira do IRDM, podemos observar que quase 67% da carteira é composta por CRIs, 22% por outros fundos imobiliários. O IRDM tem quase 6,5% em caixa para alocar em novas oportunidades quando surgirem, e tem um pequeno percentual aqui também em fundos de renda fixa. Analisando a distribuição por indexador, podemos observar que 55% da carteira do IRDM11 é indexada pelo IPCA, ou seja, é uma carteira defensiva que vai sempre render acima da inflação. Essa parte de 22% aqui, pessoal, que consta como não aplicável, é porque são cotas de outros fundos imobiliários, como eu falei na distribuição por ativo. Aproximadamente 12% da carteira do IRDM é indexada ao CDI, mais um percentual adicional, e aproximadamente 6,5% indexado apenas ao CDI. Podemos observar aqui, pessoal, a distribuição da carteira do IRDM por setor. Então, a maior parte do patrimônio do IRDM está alocado em real estate, que é o setor imobiliário, mas o IRDM também tem participação no setor de papel, no setor de energia, logística, varejo, saúde, shoppings, loteamentos, agronegócio, indústria metalúrgica, aviação, setor industrial, óleo e gás, hotéis e um pequeno percentual no setor de educação. O próximo fundo imobiliário, pessoal, que eu trouxe hoje aqui é o Maxi Renda, é o MXRF11. Esse fundo está sendo cotado atualmente a R$ 9,90, mas no último ano ele chegou a valer R$ 10,32. Está pagando um dividend yield de 12,12%, ou seja, está pagando mais de 1% ao mês também. Esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,98, ou seja, o valor atual da cota está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, abaixo do que realmente esse fundo vale. E um ponto interessante aqui do MXRF11, pessoal, é que ele é um dos fundos com maior número de cotistas da nossa bolsa, com mais de 700 mil cotistas nesse fundo. Como todos os fundos imobiliários, pessoal, o MXRF11 paga todos os meses e os proventos estão sempre entre 0,9, 0,8 e 11 centavos. Podemos observar aqui também que o administrador desse fundo é o BTG Pactual. Indo aqui para o relatório, pessoal, do Maxi Renda, esse fundo é um fundo da XP. E podemos observar aqui, pessoal, que a taxa de administração do fundo atualmente é de 0,9% ao ano. Todos os fundos imobiliários possuem uma taxa de administração. Aqui podemos observar, pessoal, o portfólio do MXRF11. Basicamente 75% da carteira de investimentos do MXRF11 é em CRIs, 7% está alocado em permutas financeiras, 15% em cotas de outros fundos imobiliários e 3% em caixa para eventuais oportunidades que aparecerem. Aqui podemos observar, pessoal, alguns fundos imobiliários que o MXRF ele também investe. E aqui podemos observar, pessoal, os indexadores dos CRIs que o MXRF tem em carteira. A maior parte deles é indexada ao IPCA, o que é muito bom, significa que o rendimento do fundo vai sempre acompanhar a inflação. E 46% está indexado ao CDI mais uma taxa definida. Os setores da economia que o MXRF atua, a maior parte está no setor residencial, o setor de real estate, mas o MXRF também possui uma participação no setor de varejo alimentar, shoppings, saúde, agronegócio e alguns outros setores. Podemos analisar aqui, pessoal, o vencimento dos CRIs, dos certificados de recebíveis que o MXRF tem em carteira. Notem que a maior parte dos CRIs só vão vencer após 2029. Isso é um ponto muito positivo porque traz uma certa previsibilidade para o fundo, pelo menos até essa data. E aqui podemos observar, pessoal, a composição da carteira de CRIs do MXRF11. Notem que também é uma carteira extremamente diversificada. Se vocês quiserem analisar com mais detalhes esses CRIs ou esse relatório do MXRF11 ou de qualquer outro fundo que eu vou apresentar hoje, eu vou deixar aqui na descrição os links para os relatórios desses 3 fundos imobiliários que eu estou comentando hoje, pessoal. O terceiro fundo imobiliário do segmento de papéis que eu trouxe hoje, pessoal, é o KNCR11, é um fundo da Quineia. Para quem já é investidor há um pouquinho mais de tempo, já conhece a Quineia e sabe que a Quineia é um gestor de ótima qualidade. Esse fundo está sendo cotado atualmente a R$ 96,51 e notem, pessoal, que praticamente a cotação atual do KNCR11 está nas mínimas das últimas 52 semanas. Paga também um dividend yield de 12,87%, ou seja, paga mais de 1% ao mês. Está sendo negociado a um PVP menor do que 1, ou seja, está com desconto. E aqui podemos observar, pessoal, o administrador desse fundo, que é o Intrag. E notem que esse fundo imobiliário teve início em 2012, pessoal, ou seja, nós já temos um registro de 10 anos que esse fundo vem atuando no mercado. Indo aqui para o relatório do KNCR11, aqui podemos observar, pessoal, o patrimônio líquido do fundo de quase 6 bilhões de reais, além de que o fundo ele é extremamente líquido, ou seja, a média diária de liquidez do KNCR11 é de 12,5 milhões. Se você não sabe o que é liquidez, investidor, de forma bem resumida, liquidez é a capacidade de você transformar um ativo em dinheiro. A taxa de administração do fundo
fundo é de 1,08% ao ano. E aqui podemos observar, pessoal, o resumo da carteira do KNCR11, onde 96% da carteira de CRIs do fundo é indexado pelo CDI, 2,4% pela taxa Selic e 0,7% pelo IPCA. Além disso, o KNCR11 ele possui a maior parte dos CRIs no setor de escritórios, com 55,5%, quase 28% no setor de shoppings, quase 13% no setor de residencial e aproximadamente 4% no setor logístico. E aqui, pessoal, podemos observar a carteira de ativos do KNCR11. Observem que também é uma carteira bem diversificada, com vários CRIs, com a maioria sendo indexada ao CDI mais uma taxa definida. Então, pessoal, trouxe aqui hoje 3 fundos imobiliários de papel que estão baratos e podem turbinar os seus investimentos em 2023. E se você tiver interesse em aprofundar os seus estudos sobre esses fundos, deixei o link dos relatórios aqui na descrição. Se esse vídeo foi útil para você, investidor, considere se inscrever e ative o sininho para receber os próximos vídeos sobre investimentos. Até a próxima!